Olá, pessoal, bem-vindos à primeira videoaula do curso de Nutrição Humana da Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia. Nesta aula, aprenderemos alguns conceitos básicos da área, falaremos também sobre os guias alimentares e sua importância para o trabalho do profissional de saúde e falaremos sobre a diferença entre valor energético total e gasto energético total. A nutrição vem sendo objeto de estudo há muitos séculos. Hipócrates, considerado por muito uma das figuras mais importantes da história da saúde, já relatava em suas obras uma série de descrições clínicas de doenças comuns da época e muitos estudos epidemiológicos sobre as causas de tais agravos. Por meio de suas observações, conseguiu chegar a algumas conclusões que hoje sabemos verdadeiras. Por exemplo, Hipócrates observou que pessoas mais gordas geralmente morrem mais cedo do que as mais magras, e que pessoas jovens precisam de mais energia e, portanto, mais alimentos do que as mais velhas. Com base nestas e outras informações, Hipócrates cunhou a célebre frase: faça do seu alimento seu remédio e do seu remédio seu alimento. Você já ouviu falar do índice de massa corporal? Neste cálculo, dividimos o peso pela altura ao quadrado. Sabemos hoje que quanto maior é o índice de massa corporal, maior é o risco de certas doenças, como câncer, diabetes, síndrome metabólica, e maior também é a mortalidade. Valores muito baixos de índice de massa corporal também estão associados com mortalidade aumentada. Vejamos um exemplo. Considere uma pessoa com 56 quilos e altura de 1,64 m. Para calcular o índice de massa corporal, dividimos o peso pela altura ao quadrado. 56 dividido por 2,68 é igual a 20,89. Este índice, 20,89, está dentro da faixa de eutrofia, considerada adequada para adultos. Calcule agora o seu índice de massa corporal e realize a classificação nutricional com base no mesmo. A partir de observações como as de Hipócrates e outros estudiosos, surgiu a ciência da nutrição, a qual pode ser conceituada como o estudo dos nutrientes presentes nos alimentos e no corpo. Pode ser entendida também como o estudo dos componentes humanos relacionados à alimentação, ou como a ciência dos alimentos, dos nutrientes e outras substâncias neles contidas, sua ação, interação e balanço com a saúde e a doença, assim como os processos através dos quais o organismo ingere, absorve, transporta, metaboliza, utiliza e excreta essas substâncias. Nosso organismo se mantém vivo a partir da ingestão de alimentos, que são substâncias que o corpo é capaz de ingerir e assimilar e que o manterá vivo e em crescimento. Os alimentos são formados a partir de átomos que se combinam em composições específicas, formando nutrientes fundamentais para o bom desempenho e funcionamento de cada célula do nosso organismo. Já aprendemos que a água é formada por hidrogênio e oxigênio, os carboidratos, formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. As proteínas possuem também em sua composição o nitrogênio e alguns aminoácidos podem possuir ainda em sua composição minerais como o enxofre. Lipídios são formados também por carbonos, oxigênio e hidrogênios, sendo que nos lipídios a quantidade de hidrogênios é bem maior do que nos carboidratos. Vitaminas também são compostos orgânicos, portanto formados por carbono, oxigênio e hidrogênio, sendo que algumas vitaminas podem conter ainda nitrogênio ou alguns minerais, e o nosso corpo depende ainda de minerais como cálcio, sódio, potássio, magnésio, os quais participam de inúmeras funções metabólicas, as quais estaremos revisando durante este curso. Fundamentalmente, precisamos de alimentos por 3 razões básicas. Eles fornecem carboidratos, proteínas e lipídios, que são fontes de energia, fornecem substâncias para crescimento e reparação dos tecidos, assim como elementos para regulação de processos vitais. Porém, quando nos alimentamos, não necessariamente estaremos pensando nessas 3 razões ou 3 funções do alimento. O que consumimos tem influência da nossa cultura, dos alimentos disponíveis em nossa escola ou em nossa casa, de valores ou orientação religiosa, do preço dos alimentos, da aparência, de seu sabor e assim sucessivamente. Observe agora atentamente esta figura, pois durante a aula conversaremos sobre as razões pelas quais nos alimentamos. Por exemplo, você se alimenta apenas quando sente fome?
Que outros fatores fazem com que você busque alimentos durante o dia? Uma das coisas fundamentais e que precisamos entender é que nosso organismo precisa de uma quantidade de nutrientes e de energia diariamente para a satisfação de todas as suas necessidades fisiológicas normais e para a prevenção de sintomas de deficiência. As necessidades nutricionais são estudadas na população e mostradas neste gráfico. Na barra cinza, podemos observar o nível de ingestão de nutrientes. Podemos imaginar, por exemplo, o nível de ingestão de ferro. Se a pessoa tem um nível de ingestão de ferro muito baixo, o risco de inadequação, ou seja, de não atingir as suas necessidades, é altíssimo. Em mulheres adultas, a recomendação de ingestão de ferro é de 15 mg por dia. Esta recomendação vale para toda a população e é estimada estatisticamente a fim de que todos consigam suprir as suas necessidades. Obviamente, algumas mulheres podem precisar de quantidades um pouco menores de ferro. Esta recomendação, portanto, descreve a quantidade de ferro necessária para que 99% das mulheres atinjam a recomendação sem apresentar sintomas de deficiência. Existe uma área de segurança específica para nutrientes, ou seja, é possível uma ingestão maior do que 15 mg de ferro por mulheres, sem que essa ingestão cause toxicidade ao organismo. A UL, mostrada aqui, é o nível de ingestão máximo tolerável pelo organismo. Consumos de nutrientes como ferro em quantidades superiores à ingestão máxima tolerável pode causar efeitos adversos ao organismo. Quanto mais alto o consumo, maior o risco desse excesso e maior o efeito adverso observável. Estes conceitos, apesar de muito úteis para o profissional de saúde, não dizem muita coisa para a população. Para elas, precisamos traduzir estas recomendações de forma gráfica e mais fácil. Guias alimentares oferecem recomendações dietéticas através de comunicados à população para promover o bem-estar nutricional. Estes guias são baseados nas recomendações nutricionais, em hábitos e comportamentos alimentares e informam aos indivíduos sobre a seleção, a forma e a quantidade de alimentos que devem ser consumidos para que essas necessidades sejam atendidas. A pirâmide dos alimentos é um guia bastante popular, de fácil compreensão. Nesta pirâmide dos alimentos, por exemplo, observamos no grupo inferior carboidratos complexos, a presença de gorduras boas, frutas e verduras, castanhas, produtos de origem animal como carnes magras, ovos e laticínios, e no topo da pirâmide as carnes vermelhas, queijos gordos, carboidratos de alto índice glicêmico como doces, açúcar e uma série de guloseimas. No Brasil, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira, que contém as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população. As orientações do guia são adequadas para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes, hipertensão, e compõem um elenco de ações para a prevenção da obesidade, que por si só aumenta o risco de diversas doenças. O guia é subdividido em uma apresentação dos problemas causados pela utilização de uma dieta não balanceada e são tratados temas como doenças crônicas e aleitamento materno. Em um segundo momento, a publicação traz informações sobre como deve ser a utilização dos alimentos na dieta do brasileiro, com dicas para a família, para os produtores de alimentos, para os profissionais de saúde e para os gestores públicos. Em um tópico especial, é abordada a importância da atividade física para o bom funcionamento do organismo. Em nossa aula presencial, discutiremos a pirâmide dos alimentos e o guia alimentar para a população brasileira. Faça uma pesquisa e descubra o porquê dessa estrutura da pirâmide dos alimentos. Quais são os nutrientes principais fornecidos em cada grupo e por que os mesmos estão colocados nesta ordem. Baixe também o Guia Alimentar para a População Brasileira no site do Ministério da Saúde. Este guia traz uma série de informações que serão importantes para o desenvolvimento do nosso curso. Antes de nossa próxima aula presencial, participe do fórum da aula 1, já disponibilizado no Moodle. Um abraço e até lá!